Povo que gosta de história, tudo bem com vocês? Espero que todo mundo esteja muito bem, cheio de saúde. Lembra que a gente estava conversando sobre as parábolas, as histórias que Jesus contava? Então, vou contar para vocês hoje uma história que Jesus contou, só para variar, para um monte de gente. E Jesus contou essa parábola, que é uma história que ensina alguma coisa, sobre um semeador. Semeador é a pessoa que planta, a pessoa que semeia as sementinhas, coloca elas na terra. E o semeador, ele não coloca assim uma sementinha em cada buraquinho, igual às vezes a gente faz em casa, num vaso. Ele joga as sementes, porque ele planta num lugar muito grande, num terreno muito grande. Então ele joga as sementinhas. Algumas, conforme o lugar elas nascem, outras não. Já vou explicar para vocês por quê. Então foi assim. O semeador estava indo com a sua sacola cheia de sementinhas e ele jogou elas e algumas caíram assim na beiradinha do caminho. E daí, sabe o que aconteceu? Aquelas que estavam na beiradinha do caminho, veio os passarinhos e comeram as sementes. Então, é claro que essas sementinhas não nasceram, porque elas foram para a barriga dos passarinhos. Mas outras sementes, dessas que ele jogou, também caíram no meio das pedras. Caíram lá no meio das pedras. E essas sementinhas que caíram no meio das pedras, elas até tentaram nascer. Elas começaram a nascer, só que daí veio o sol forte, calor em cima delas e elas morreram. Também não viraram uma planta grande, elas morreram, sabe por quê? A pedra, ela, além de ser muito quente, ela não segura água. Então a sementinha, ela brota, mas a raiz não tem profundidade para ela se agarrar, para ela se segurar. Ela também não tem muita água, um lugar é muito quente, o sol muito forte e quente em cima, elas ressecam e morrem. Então também não nasce uma planta bonita. Outra parte que o semeador jogou as suas sementinhas, ele jogou lá na terra. Só que naquele lugar que ele jogou aquelas sementes, também tinham sementes de plantas com espinhos. E os espinhos também nasceram e cresceram e sufocaram as plantinhas daquelas sementinhas. Então, essas sementinhas também não nasceram. Nossa, será que alguma planta vai nascer? Mas teve também aquelas sementes, claro, que eu imagino que foi a maioria, que caíram numa boa terra, uma terra fértil, úmida. E essas plantinhas, sim, elas brotaram essas sementinhas e nasceram e deram uma bela planta. E Jesus contou que essa planta deu muitas flores e depois muitos frutos e foi uma planta muito bonita. Mas daí, os amigos de Jesus, os discípulos, eles ficaram assim sem entender por que Jesus contou essa história. Eles falaram: Senhor, por que o Senhor falou isso? Porque essa história, o que isso o Senhor quis falar? A gente não entendeu, né? Assim, a gente entendeu a parte das sementes não nascerem, mas tá, por que o Senhor contou isso? Daí Jesus falou: eu vou explicar para vocês. E Jesus explicou então que aquelas sementinhas que tinham caído lá na beira da estrada e que os passarinhos tinham vindo e comido, são aquelas pessoas que conhecem a palavra, escutam a palavra de Deus, escutam aquilo que Deus deixou pra gente na sua palavra, na Bíblia, e elas não entendem. Daí elas já não querem mais saber, ai que preguiça de entender isso, e acho muito complicado, e já não entendem. Dali não nasce nada.
Jesus estava comparando o coração das pessoas com o tipo de solo. E ele falou, então tem algumas pessoas que recebem essa palavra, mas elas, não dão bola, não querem entender, têm preguiça, e enfim, ali não vai nascer uma planta bonita, não vai dar um resultado bonito da palavra de Deus. Outras pessoas são como aquele lugar onde as pedrinhas caíram no meio das pedras. Elas até gostam do que elas escutam, elas gostam dessas histórias que eu estou contando para vocês, elas gostam dessa palavra toda que está escrita aqui, mas quando vem o primeiro probleminha, elas falam assim, Deus não me ama, ou então por que Deus permitiu isso? E elas não querem saber de estudar e orar e buscar e perguntar, não, elas já não querem mais saber. Não querem mais saber disso aqui, acham que não, Deus não quer saber de mim, isso aqui é para outras pessoas, não para mim. E abandonam. Elas também não vão ter um resultado bonito. Bom, o terceiro solo é aquele que ele fala que jogou as sementes lá, mas os espinhos nasceram e dali também não veio uma planta bonita. São aquelas pessoas que também, elas escutam, elas ouvem, elas gostam do que escutam, elas acham importante, mas tudo que acontece, os problemas da vida, outras coisas começam a distrair essas pessoas e elas preferem olhar para os problemas, olhar para as coisas que estão distraindo elas, olhar para tudo aquilo que não é legal, e esquecem de olhar para Deus, esquecem que podem buscar em Deus a solução para os problemas delas. Então elas também pensam, não, isto aqui, tudo que está escrito aqui não é para mim, isto aqui acho que nem é tão verdade, isso aí, o que na verdade, o que é certo é o que eu estou vendo no mundo, todas as tristezas e todos os meus problemas, ó quanto eu sofro, e elas, em vez de olharem para Deus e buscarem nele uma solução, elas só ficam olhando para os problemas. E tem aquelas pessoas que recebem aquelas sementinhas e que as sementes produzem uma coisa boa dentro delas. Aquelas pessoas que recebem a palavra de Deus, que recebem tudo que está escrito aqui dentro da Bíblia com amor e com vontade de aprender, elas não têm preguiça de aprender e elas também querem aprender. Elas querem saber o que Deus fala através da Bíblia. Elas preferem acreditar do que ficar arranjando desculpa para não acreditar. Então essas pessoas, elas têm um relacionamento com Deus e elas vão produzir muitas coisas boas na vida delas. Fé, amor, solidariedade, ajuda ao próximo, elas vão acreditar em coisas boas, acreditar que coisas boas podem acontecer, acreditar que Deus ama elas, porque isso é verdade. Então, foi isso que Jesus quis ensinar para nós através dessa parábola, que ele nos dá a sua palavra, mas a gente tem que ter um coração disponível para escutar essa palavra, para receber, para querer aprender, porque senão fica difícil, não vai nascer nada mesmo. Tá bom? Eu espero que Deus abençoe você, para que você seja uma terra fértil, um lugar onde vai dar coisas muito bonitas. Então eu espero que Deus te abençoe dessa maneira, tá bom? E que eu escute assim coisas boas de vocês, para vocês aí que gostam da Bíblia, que gostam da palavra de Deus. Deus abençoe vocês. Que Deus guarde a cada criança, a cada adulto. Um beijo, tchau, até a próxima história.